Graça e paz, igreja. Mais uma vez é um privilégio, é uma honra, é um prazer estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. Nós, nesse ano de 2024, nós estamos tratando acerca de um novo tema. E acredito eu, um tema extremamente pertinente para os nossos dias. Acho que a pastora Lília foi muito feliz em ter escolhido esse tema para a igreja, porque, infelizmente, a igreja do século 21 se esqueceu como é verdadeiramente ser igreja. E achei pertinente trazer acerca desse tema para tratar com os irmãos hoje. O que é ser igreja? E o melhor livro para a gente poder responder essa pergunta, o melhor livro da Bíblia, é o livro de Atos. Porque no livro de Atos está a inauguração da igreja, está a transição da antiga aliança para a nova aliança. No livro de Atos acontece uma mudança de perspectiva, aonde agora o foco passa a ser o povo de Deus em sua totalidade. Não apenas mais os judeus, não apenas mais o povo de Israel, mas também os gentios. Eles passam a fazer parte dessa nova comunidade que se chama igreja. E o livro de Atos acaba sendo a nossa maior referência para podermos definir o que é ser igreja. Porque lá estão os relatos da igreja primitiva. Como a igreja primitiva se portava, como ela tomava suas decisões, como ela agia diante das adversidades e como nós podemos aplicar essas lições para os nossos dias, hoje em dia, para a igreja do século 21. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 26. Atos, capítulo 11, versículos 19 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e os que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se reuniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra e as lições que o Senhor mesmo já tem preparado e que nós possamos recebê-las, Pai, da melhor maneira possível, para que nós possamos honrar o Teu nome como igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Conta que uma planta, uma pequena plantinha, uma pequena florzinha, ela floresceu sob a sombra de um grande carvalho, um carvalho enorme, uma árvore gigantesca.
E essa florzinha floresce aos pés do carvalho. E ela muito se alegrava com a sombra que o carvalho proporcionava, porque o carvalho a impedia de receber muito calor do sol, impedia o vento de bater contra aquela planta, contra aquela florzinha delicada, e por isso ela se alegrava. Ela se alegrava em estar à sombra do carvalho, porque, na concepção dela, isso lhe trazia proteção. Até que um dia chega um lenhador e começa a cortar aquele carvalho. E quando a plantinha, a florzinha, ela se vê naquela situação, ela fica desesperada. E agora? O que farei? Eu não tenho mais a sombra do carvalho para me proteger dos raios de sol. Eu não tenho mais o tronco do carvalho para me proteger do vento. Eu não tenho mais as folhas do carvalho para me abrigar da chuva. E agora, o que eu vou fazer? E no meio daquela adversidade, aquela flor começa a crescer. Ela começa a crescer, porque agora ela tinha a luz do sol, ela tinha o vento e ela tinha a chuva para regá-la. O que aquela florzinha não entendia é que era necessário a adversidade para que ela pudesse crescer. E da mesma forma nós também somos assim. Nós acabamos de ler um texto que conta como a igreja se espalhou. Lá em Atos 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, e todos se convertem, a Bíblia vai falar que os convertidos, eles se reuniram em Jerusalém e por ali permaneceram durante muito tempo. Só que aí a perseguição começou a aflorar em meio à igreja. O primeiro mártir foi Estevão, morreu apedrejado, naquilo que se inaugurou a perseguição dos cristãos, primeiro pelos judeus, depois também por Roma. E justamente a morte de Estevão forçou todos aqueles cristãos a se espalharem, a saírem de Jerusalém. Muitas vezes Deus nos coloca em situações de adversidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. Deus tira as nossas comodidades, Deus tira os nossos privilégios para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. E isso aconteceu com a igreja primitiva. E essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A igreja cresce na adversidade. A perseguição e a morte de Estevão forçou os cristãos convertidos ali em Atos 2 a se espalharem, a saírem ali da região da Judéia. E aí, se nós continuarmos lendo o relato, nós vamos ver que ali em Atos 2 acontece a conversão dos samaritanos, o evangelho chega a Samaria. E se nós continuarmos lendo ainda o relato, nós vamos ver que ali em Atos 10 acontece também a conversão dos gentios na casa de Cornélio. O propósito da igreja é, pela adversidade, unir todos os povos. De modo que agora, sob essa nova perspectiva da igreja, não tem mais judeus, não tem mais samaritanos, não tem mais gentios, todos fazem parte de uma grande comunidade nova chamada igreja. O propósito da igreja inicialmente, e até hoje é assim, é unir povos e unir pessoas diferentes com um único objetivo, que é anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a igreja é um ambiente tão plural. Por isso que a igreja é composta por pessoas tão diferentes, pessoas com cabeças diferentes, pessoas com criações diferentes, mas que ainda assim, sendo tão diferentes, se unem no mesmo propósito. Porque aquilo que nós fazemos, o nosso objetivo, é muito maior do que as nossas diferenças. Isso também é uma adversidade muitas vezes. Você lidar com uma pessoa diferente de você, muitas vezes é muito difícil, é desafiador. Mas quando nós mantemos os olhos no alvo, os olhos no propósito, do porquê que nós estamos aqui, nós conseguimos superar
essas adversidades, tanto as adversidades internas quanto as adversidades externas à igreja. A igreja é composta por pessoas diferentes, que exercem atividades diferentes, mas ainda assim são importantes para o todo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, diz no seu livro Como Lidar Consigo Mesmo, que nós, em nossa vida, somos como um trabalhador que ajuda a construir um edifício. Nós não conhecemos o projeto todo desse edifício. Nós nem temos acesso a esse projeto desse edifício. Somente o engenheiro tem acesso ao projeto do edifício. Nós somos meros trabalhadores, fazendo a nossa parte. Nós fazemos parte de uma coisa maior do que nós mesmos. E justamente por nós não termos acesso a esse plano maior, nós precisamos sempre lançar um olhar sobre o plano reduzido ali da nossa vida. Já que a gente não tem acesso ao todo, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos cuidar do plano menor da nossa própria vida, para que nós possamos dar o nosso melhor e agir de acordo com as qualidades do nosso caráter. E isso deve ser feito em todos os momentos da nossa vida. Nós somos como trabalhadores de um grande prédio, de uma grande edificação, de um grande edifício. Esse edifício está sendo levantado. Cada um tem a sua função. Nós não temos acesso ao plano todo. Nós não temos acesso ao projeto de construção desse edifício. Mas nós temos uma missão, nós temos uma meta, nós temos uma função menor. Um plano reduzido dessa mesma construção. E importa que nós façamos da melhor forma possível. E quando nós lançamos esse olhar nesse plano reduzido, nós podemos fortalecer esse plano. Esse plano é a nossa própria vida. E assim nós conseguimos fortalecer esse plano, erguer esse plano e também desviar de caminhos errados. A igreja é da mesma forma. Nós somos trabalhadores erguendo um edifício. Se o engenheiro, que é Jesus, não for obedecido, esse edifício cairá. Se Jesus, que é o engenheiro, dar uma ordem e nós fazemos o que nós bem entendemos, desobedecendo a ordem dele, não tem como esse edifício ser construído. Não tem como esse edifício ser erguido. E cada um de nós, como trabalhadores desse edifício, nós temos a nossa própria função. E cada um tem uma função diferente dentro dessa grande obra. E se nós não cumprimos bem a nossa própria função, não tem como essa obra ir para frente. Porque todos nós dependemos uns dos outros. É isso que é o sentido de igreja. Nós somos pessoas diferentes, com funções diferentes, que dependem uns dos outros. O responsável por levantar as paredes do prédio depende daquele que fundamentou a coluna primeiro. Aquele que ergueu a coluna depende daquele que virou o concreto primeiro. Aquele que virou o concreto depende daquele que peneirou a areia primeiro. Tudo faz parte de uma cadeia. Todos são importantes dentro da sua função. Mas ainda assim, funções diferentes que compõem para o crescimento do todo. Todos nós somos importantes nas nossas diferenças. E essas diferenças fazem parte para que esse grande edifício chamado igreja seja erguido, cujo engenheiro é o próprio Cristo. Paulo diz que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um grande corpo e que Cristo é a cabeça. Da mesma forma, a igreja primitiva era assim. A igreja primitiva ela era composta por judeus convertidos, por samaritanos e por gentios. Pessoas completamente diferentes, com visão de mundo diferente, com interpretações do mundo diferentes, mas que ainda assim todos se reuniam no mesmo propósito. Porque nós não estamos fazendo a nossa obra. Nós estamos fazendo a obra
daquele que nos chamou. É um trabalho muito maior do que todos nós. É um trabalho muito maior do que todos nós. E hoje nós fazemos parte de um conjunto plural. A igreja não é a primeira igreja batista de Petrópolis, apenas. A igreja é uma grande reunião de crentes, diferentes, com interpretações muitas vezes diferentes. A igreja de Cristo, da mesma forma que a igreja primitiva era composta por judeus, por samaritanos, por gentios, hoje a igreja é composta por batistas, metodistas, assembleanos, congregacionais, presbiterianos. E assim, meus irmãos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, cresce, tendo sempre Cristo como alvo. Mas muitas vezes é necessário passar por adversidade. Muitas vezes Deus tira o nosso conforto, Deus tira os nossos privilégios como igreja, para que nós possamos crescer, amadurecer. Isso aconteceu com a igreja primitiva. A igreja só se espalhou porque ela começou a ser perseguida. A igreja só se espalhou porque Estevão foi morto. Saulo começou a perseguir a igreja. E posteriormente Roma começa também a perseguir os cristãos. E a perseguição não era fácil de se lidar. Os cristãos, eles eram lançados nas arenas. Eles eram lançados no Coliseu para ser dilacerados por feras, por ursos, por leões. Os cristãos eram engaiolados e colocados nas esquinas das ruas, dentro de uma grande gaiola, e ali eles eram incinerados para servir como luz para iluminar as ruas de Roma à noite. É esse tipo de perseguição que a igreja primitiva recebeu. Por isso hoje nós somos privilegiados por não sofrer uma perseguição tão feroz quanto a igreja primitiva sofreu. Nós sofremos perseguição, sim. Hoje nós primitiva. Portanto, hoje nós temos muito mais ferramentas para poder nos posicionar e muitas vezes não o fazemos. Mas é importante se lembrar de que na adversidade a igreja cresce. A adversidade, os convertidos de Atos 2 foram para Antioquia. E se nós lermos o texto com mais atenção, nós vamos ver que no versículo 19, eles pregaram somente para os judeus. Primeiramente, eles pregaram somente para os judeus. Mas logo depois, no versículo 20, nós vamos ver que alguns outros também começaram a pregar para os gentios. E lá no versículo 21, diz que um grande número creu e se converteu. E aí nós entramos na segunda lição. A primeira lição, a igreja cresce na adversidade. A segunda lição, a igreja prega as boas novas. Esse é o intuito da igreja. Pregar as boas novas. A igreja, ela não é chamada para se trancar no templo e se isolar do mundo. A igreja é chamada para testemunhar o evangelho. A igreja é chamada para ir lá fora e dizer ao mundo quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez na cruz, o que Jesus fez na sua vida. A igreja é chamada para dar uma alternativa para o mundo, para que ele não sucumba no pecado. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo é lá e oferecer uma alternativa. Mostrar que o lado de cá é melhor. O problema é que a própria igreja tem sucumbido ao pecado. A igreja que era para ser uma alternativa, que era para ir para fora das paredes do templo, tem se assemelhado ao mundo. De modo que hoje, quando nós vemos um crente, nós não conseguimos muitas vezes distinguir se ele é verdadeiramente um crente ou se ele é uma pessoa que não tem compromisso com o evangelho. Algum tempo atrás, essa diferença era nítida.
Eu lembro que o meu pai, ele contava que meu pai, ele era filho de pastor, e quando ele era jovem, era muito difícil lidar com os amigos na escola, porque quando sabiam que ele era crente, todo mundo crescia em cima. Olha os Bíblia vão lá, ó. Olha os filhos do pastor Manel aí, ó. E era assim. Era difícil ser crente naquela época. Por quê? Porque os crentes faziam diferença no mundo lá fora. De modo que quando as pessoas olhavam, eles viam na cara, pelo jeito, pela forma de se portar, pelos valores, até pela vestimenta, que se tratava de um cristão, que se tratava de um crente. Hoje a igreja não faz mais diferença no mundo. Hoje a igreja se assemelha ao mundo. Da mesma forma que o mundo sucumbiu ao pecado, hoje também a igreja sucumbe ao pecado. Ela não é mais uma alternativa para fugir desse pecado. Quando nós não pregamos, nós estamos sucumbindo ao pecado. Porque a pregação do Evangelho tem que ser sempre o centro da nossa vida. E se nós não pregamos, nós ficamos irrelevantes. Nós não fazemos diferença para o mundo lá fora. Quando nós pregamos as boas notícias, isso que significa Evangelho, boas novas, as boas notícias, elas se espalham. Igual aconteceu com a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia pregou e as boas novas se espalharam. De modo que a notícia, a boa notícia, chegou em Jerusalém. Chegou no ouvido dos apóstolos. E aí eles enviam Barnabé para que ele fosse até aquele local para averiguar o que estava acontecendo lá. Se aquela conversão deles era verdadeiramente genuína. Para que ele pudesse reafirmar aquela igreja, reafirmar a fé daqueles irmãos tão diferentes. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Antioquia, ele se alegra pela graça de Deus naquela cidade. Porque é nítido a mudança que a graça de Deus fez naqueles irmãos. A igreja de Antioquia era uma cidade que ficava ao norte de Jerusalém, na Síria. Ficava a 450 quilômetros de Jerusalém. E era uma cidade grande, uma cidade importante, porque ali passavam as rotas comerciais, tanto daqueles que vinham do Oriente indo para o Ocidente, quanto daqueles que desciam do sul para o norte. Ou então você vê que ali passava caravanas de todos os tipos, e por isso era uma cidade grande, era uma cidade relevante, era uma cidade rica, porque ali passavam as rotas comerciais. E por conta dessa importância, a igreja de Antioquia cresce rápido. Ela cresceu rápido e se tornou fundamental para o avanço do Evangelho. Tanto é que de Antioquia, Paulo começa as suas viagens missionárias. Depois da igreja de Jerusalém, que era sem dúvidas a mais importante, a igreja de Antioquia se torna a igreja mais relevante daquela época. A igreja de Antioquia, ela só cresceu porque havia pregação da palavra. Ela não se acomodou. Se ela tivesse se acomodado, ela não teria crescido tanto. Justamente porque ela não se acomodou, ela cresce. Mesmo sob risco de vida. Mesmo aqueles irmãos que se converteram ali correndo risco de vida, eles não tinham medo de pregar o Evangelho. Ainda assim, sob risco de vida, eles saíam para fora. Naquela época não tinha templo, né? Então a igreja se reunia nas casas, mas sair para fora do ambiente de conforto, do ambiente de segurança da igreja, para poder evangelizar. A nossa igreja no século 21, ela parou de evangelizar. A nossa igreja no século 21, ela parou de pregar.
E nós temos hoje uma má conduta, um péssimo hábito de achar que a responsabilidade de pregar o Evangelho é de outras pessoas. Não, a responsabilidade de pregar o Evangelho não é minha. Eu não faço parte do ministério de evangelismo. Eu não tenho que pregar o Evangelho. Isso é responsabilidade do pastor Celso. Isso é responsabilidade do pastor Edemir, da pastora Lília, do seminarista Lucas, do diácono Jorge. Eu não tenho que sair para evangelizar. Não é minha responsabilidade, não é minha função. Só que nós esquecemos que uma igreja acomodada não cresce. Por isso que nas ações evangelísticas são sempre os mesmos rostos que estão lá. Por isso que nas visitas são sempre as mesmas pessoas. Por isso que nos cultos dos lares sempre os mesmos estão. A igreja de hoje perdeu a capacidade de puxar para si mesma a responsabilidade de anunciar a Cristo. A igreja de hoje perdeu a capacidade de tomar a iniciativa de ser verdadeiramente igreja, de pregar o Evangelho, de ir para fora das paredes do templo e anunciar o Cristo ressurreto. Nós perdemos essa capacidade de chamar a responsabilidade para si, dizendo: não, eu sou igreja, eu faço parte da igreja, eu tenho que anunciar aquilo que Cristo fez na minha vida. Eu tenho que anunciar a obra que Cristo fez no meu coração. Porque outrora eu era escravo do pecado, eu estava afundado no meu próprio pecado, mas Cristo me libertou, mas Cristo me transformou, e hoje eu não estou mais no caminho do inferno, porque Cristo me tirou de lá. Essa é a mensagem do Evangelho. Chamar as pessoas ao arrependimento. Mas hoje nós perdemos essa capacidade de chamar a responsabilidade para si, de tomar a iniciativa de fazer isso. Se isso tivesse acontecido com a igreja de Antioquia, nós não estaríamos aqui 2000 anos depois. Barnabé não era apóstolo. Ele poderia muito bem falar: não, eu não vou lá para eu vou lá para Antioquia, eu vou caminhar 450 quilômetros para uma cidade onde estão perseguindo os cristãos. Eu não tenho que evangelizar, eu não sou apóstolo. Manda João, manda Pedro. Eu não sou apóstolo. Ele poderia falar isso. Ele poderia falar isso. Se ele achasse que a responsabilidade de pregar era dos apóstolos, ele poderia falar isso. E se ele tivesse feito isso, a igreja de Antioquia teria morrido. Se Barnabé achasse que a responsabilidade de discipular era dos apóstolos, Saulo, que era recém-convertido, posteriormente Paulo, não teria permanecido no caminho. Porque quando Saulo se converte, ninguém acreditou que ele tinha se convertido. Quando Saulo se converte, a igreja estava achando que ele era um espião. Então eles não abraçam o apóstolo Paulo, aquele que viria a ser posteriormente o apóstolo Paulo. Eles não instruem ele no caminho. Só um faz isso: Barnabé. Barnabé confia na conversão de Paulo. Ele pega Paulo pela mão e leva até os apóstolos. E ele discipula Paulo. Olha o texto que nós lemos. Versículo 26. Versículo 24. Muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partindo Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé discipulou Saulo. Barnabé colocou Saulo debaixo do braço e instruiu ele. E o apóstolo Paulo, que teve os primeiros passos conduzidos por Barnabé, se tornou o pregador
mais relevante da história da humanidade. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Se Barnabé achasse que a responsabilidade de discipular alguém não era dele, mas dos apóstolos, Saulo não teria permanecido. Barnabé pregou, Barnabé ensinou, Barnabé discipulou. Isso que é ser igreja. É ensinar, pregar, discipular, conduzir no caminho. Isso é ser igreja. Conduzir o povo de Deus no caminho. Pregar não é só subir aqui no púlpito e começar a falar igual eu estou falando agora, não. Pregar não é só isso, não. Pregar é falar de Cristo para o seu barbeiro quando você está cortando o cabelo. Pregar é falar de Cristo para o seu mecânico enquanto ele está consertando o seu carro. Pregar é falar de Cristo para o seu pedreiro enquanto ele está reformando o seu banheiro. Um crente de verdade não consegue segurar dentro de si a vontade de falar de Cristo. Já viu um novo convertido, como é que é? Ele fica louco de vontade, querendo testemunhar para todo mundo. Falando para todo mundo. Querendo que todo mundo se converta. Às vezes ele é até meio agressivo, às vezes ele até perde um pouco a linha. Mas isso só mostra que o coração dele está tão inclinado para isso e tão grato que ele não consegue segurar, então ele fala de Cristo para todos. Pregar é isso, é testemunhar. Às vezes a gente tem essa impressão de que pregar é subir aqui no púlpito e começar a falar um texto, explicar um texto, que evangelizar é sair e ficar panfletando ali na rua. Não, também é isso. Isso é parte fundamental, mas não é só isso, tem mais. Pregar é testemunhar. A nossa vida pode ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. A nossa conduta pode ser o único acesso ao Evangelho que alguém tenha. Por isso é importante nós nos posicionarmos. Nós temos a responsabilidade como igreja de representar a Cristo aqui na terra. Aqui não é um clube. Aqui é uma reunião de pessoas que querem melhorar, que querem se santificar e chamar pessoas ao arrependimento para que se unam também nesse mesmo propósito. Recentemente eu fui num funeral de um avô de um amigo do Arthur. E ele fazia parte de uma igreja, então nós fomos lá para poder chorar com os que choram. E chegando lá, o Arthur conhecia todo mundo, ele viu a situação, né? Após o cortejo ter saído, ele virou para mim e falou assim: você notou uma coisa? Falei, o quê? Tinha uma menina que estuda comigo lá, na faculdade. Ela era prima desse rapaz, que perdeu o avô. Portanto, ela também perdeu o avô. E aí ele me falou, ela estuda comigo. Não tinha um amigo dela da faculdade aqui, para dar o ombro para ela chorar, para acolher, para abraçar. Agora a igreja que aquele garoto frequentava, estava lá em peso, para poder acolher, para poder dar o ombro para chorar, para poder conduzir aquela família. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Nós estamos aqui para representar a Cristo. E essa é a última lição. Nós representamos a Cristo. A igreja representa a Cristo. A nossa reputação como igreja tem que preceder a reputação do nosso mestre. Porque é a nossa reputação que leva os ímpios ao arrependimento.
Não adianta nada você chegar para um ímpio, pregar, falar de Cristo, lhe citar um monte de texto, se você não vive aquilo que você prega. Não adianta. Vai entrar por aqui e sair por aqui. É necessário dar exemplo. É necessário se preocupar com a própria reputação. Em Antioquia, os seguidores de Cristo receberam a alcunha de cristãos pela primeira vez. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Eles não deram esse nome para si mesmos. Eles foram chamados de cristãos pelos de fora, porque a reputação deles apontava para Cristo. Por isso eles eram os pequenos cristos. Por isso eles eram os cristãos. Porque eles faziam jus à reputação do mestre que eles seguiam. Será que hoje a igreja do século 21 faz jus, a reputação da igreja faz jus ao mestre que ela segue? Será que as pessoas de fora olham para nós e dizem: esse aí é um verdadeiro cristão, esse aí é um pequeno Cristo? Será que nós temos sido pequenos cristos para os de fora? Cristão é um nome pesado para se referir a nós hoje, porque infelizmente nós não temos mais nada a ver com aqueles primeiros cristãos. Nós, como igreja, os nossos ancestrais enfrentaram os leões no Coliseu. Muitos morreram, mas também muitos viveram e criaram um filho, que criou um filho, que criou um filho, que criou um filho, que criou um filho, até chegar a nós hoje. Através de todas as guerras, todas as pestes, todas as doenças, toda a fome, migrações, perseguições que aconteceram nos últimos 2000 anos, a igreja sobreviveu. Em meio a toda a adversidade, a igreja está de pé. Nós somos descendentes daqueles que Roma não conseguiu derrubar, que Roma não conseguiu matar. E agora nós temos um medo de entregar um folheto para alguém e ser rejeitado? Nós somos descendentes daqueles que enfrentaram leões no Coliseu. E agora nós temos vergonha de entregar um folheto para alguém? Nós temos vergonha da rejeição? Nosso mestre foi cuspido, maltratado, açoitado. E agora nós temos vergonha do que os outros vão pensar acerca de nós? Que igreja é essa? A igreja é perseguida até hoje, mas ela não pode parar de pregar, porque ela representa Cristo aqui na terra. Ele nos deu essa incumbência de fazer o que Ele faria se estivesse aqui, fisicamente. Portanto, a responsabilidade hoje é nossa, de fazer o que Cristo faria se Ele estivesse aqui fisicamente. Porque hoje nós representamos a Cristo. Nós não podemos nunca ter vergonha de falar daquele que nos tirou do inferno, daquele que nos tirou da condenação eterna, daquele que morreu do nosso lugar. A igreja sofre perseguições, mas ela cresce. A igreja prega o evangelho e a igreja representa Cristo. Todos os dias nós passaremos por todo tipo de provações que cobram de nós
um posicionamento. E nós temos que buscar sempre responder somente uma pergunta. Se Jesus, o mestre que eu represento, estivesse aqui, o que ele faria? Será que a minha reputação precede a reputação daquele que eu sigo? Será que eu tenho sido um cristão? Porque essa é a essência da igreja. A igreja deve ir chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, cuidar daqueles que precisam, anunciar o Evangelho, libertar os cativos. Essa é a função da igreja. Cuidar daqueles que precisam e tirar as outras pessoas do caminho do inferno. Será que nós temos sido verdadeiramente cristãos? Será que nós temos sido cristãos como Barnabé, que outorgou para si a responsabilidade de pregar o Evangelho àquela igreja recém-formada, de conduzir o apóstolo Paulo, aquele que era Saulo e veio a se tornar Paulo, conduzi-lo no caminho de Cristo, discipular? Será que nós temos sido crentes como Barnabé? Ou será que nós temos não cuidado da nossa reputação, nos moldado ao mundo e sucumbido ao pecado?